Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui falar sobre oração. Como nós estamos orando, o que nós entendemos por oração, né? Então eu vim aqui fazer uma reflexão para mostrar o que eu penso sobre oração. Grande exemplo também disso, de oração que eu vejo na Bíblia é a história do rei Davi. O rei Davi, né, que diz lá em Atos 13:12, que ele é o homem segundo o coração de Deus. E a gente fica pensando nas coisas que o rei Davi fez. Na maioria das vezes, quando fala isso, vem à mente das pessoas o pecado que Davi cometeu. Mas quem não tem pecados que atire a primeira pedra. Ele era homem, né? Homem de carne e osso, sujeito a todas as tentações. E mesmo assim, Deus falou que ele era um homem segundo o coração dele. Um homem corajoso, um conquistador, que conquistou muitas terras para Israel, um homem que fundou Jerusalém, corajoso, general de guerra, né? Ele sabia que ele tinha respaldo de Deus na vida dele, porque Deus escolheu Davi para um propósito, e Deus, quando ele vai na frente, abrindo todos os caminhos para nós passarmos, é porque quando nós estamos fazendo a vontade dele, orando e agindo e fazendo os propósitos que ele escolheu para as nossas vidas. O que nós podemos também ver na história de Davi é que ele foi escolhido, foi ungido rei muito cedo. Ele era um adolescente, né, que ficava nos campos cuidando das ovelhas do pai dele. Davi, ele era um pastor de ovelhas. E ele tinha um coração muito sensível, porque se nós formos ler os Salmos de Davi, quantas coisas maravilhosas Davi escreveu em adoração a Deus, em pedidos de socorro. Quanta poesia, né? Só uma pessoa de um coração muito sensível para ter aquela percepção daquelas palavras, né, que Davi escrevia. E ao mesmo tempo, a gente entende Davi também como um homem muito valente, que ia muito atrás das coisas que ele queria, das coisas que Deus colocou, dos sonhos que Deus colocou no coração dele. Porque isso também é muito importante. Nós temos que ver se isso que eu quero, se isso que você quer é realmente aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se é o sonho de Deus. Porque quando nós buscamos o sonho de Deus, nós estamos sendo avalizados por Deus. Deus, ele não escolheu pessoas para ficar parada. Deus, ele escolhe homens e mulheres que têm compromisso com ele, intimidade com ele, mas que corram atrás daquele propósito que ele colocou nos corações. E Davi, ninguém nem esperava quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir um filho de Jessé como rei de Israel, né? Ninguém nem esperava que seria aquele rapaz que estava lá no campo cuidando das ovelhas. E quando o rei Saul manda chamar Davi, para chamar Davi para tocar a harpa, um homem sensível também que tocava a harpa. Um homem que tocava um instrumento, que tinha uma sensibilidade de uma arte, né? Aí, quando ele tocava, o coração dele era um coração tão adorador, que os demônios que atormentavam Saul, eles batiam em retirada naquela hora que Davi tocava a harpa. E ali, por aquele momento, Deus faz um momento para que Davi começa a ser conhecido, o ministério do rei Davi, né, do general Davi, daquele que vai na frente da batalha. Quando ouve-se falar que existe um gigante que está afrontando o povo de Israel e diz que ali não tinha homem capaz de ir, né, combater aquele homem, aquele gigante. E Davi fala, eu vou. Porque quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, lá nos pastos, que eu passava as madrugadas lá com as ovelhas, eu matei ursos e leões. Então ele era um homem de coragem e de atitude. Ele orava, ele fazia salmos, ele tocava harpa. Mas na hora de agir, pelos sonhos de Deus na vida dele, ele sabia a hora. E Davi, ele fala, quem é esse incircunciso que está contra o povo de Israel?
E quando ele vai lutar com o gigante, né, ele dispensa a armadura, ele pega só a funda dele com as pedrinhas e ele fala para o gigante: você vem a mim com suas armas, com sua lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Davi fala aquelas palavras, são palavras de uma pessoa que sabia o Deus que ela estava tendo contato, que ela estava buscando, que ela estava tendo intimidade, que era um Deus poderoso, o Deus do impossível. E naquele momento, quando Davi roda a funda dele, que a pedra vai na testa do gigante, aquela hora é a hora que Deus entrou. Deus, ele tem poder de atravessar as dimensões, entrar aqui no nosso plano que nós consideramos natural, com o poder dele sobrenatural. Mas Deus, ele espera fazer isso por pessoas que o busquem verdadeiramente e que hajam para fazer acontecer os sonhos de Deus na minha e na sua vida. Então, irmãos, é um conjunto. Às vezes nós estamos orando. Está certo orar. Às vezes nós estamos só agindo. Está certo também agir. Mas para você ver os milagres, o poder sobrenatural de Deus na sua vida, você tem que juntar, orar com agir e começar a fazer uma verdadeira oração. E lembre-se que o que nós buscamos aqui nessa terra é fazer a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo nos ensina a orar, ele nos ensina a falar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja se isso que você está buscando na sua vida é realmente o sonho de Deus para você. E comece a fazer uma oração para que tudo comece a se concretizar, a se materializar na sua frente. Então é isso que eu vim falar hoje. Vamos começar a orar, né? Ser forte e corajoso, porque Deus nos ajuda, Ele é conosco. Tenham um bom dia, até o próximo vídeo.